Cuidado para não quebrar sua conta. Eu fiz um vídeo há um tempo sobre os segredos do day trade com R$ 100 para quem quer começar pequeno, que não pode despender de muito dinheiro para poder entrar no mercado. Então eu fiz um vídeo para poder te mostrar como é possível, né, as coisas que você precisa saber para operar com R$ 100. Aqui no canal também tem os vídeos de alavancagem para quem precisa entender. Então se você assistir esse vídeo do segredo do day trade de alavancagem, você já vai entender bastante coisa. Mas nesse daqui eu quero te dar um alerta de coisas que você precisa prestar muita atenção, porque senão você vai quebrar a sua conta e aí você só vai perder os R$ 100. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e eu queria então te dar esse alerta. Vamos lá. Quando você coloca R$ 100 na corretora, não significa que você pode operar com esses R$ 100 e você pode perder esses R$ 100 todo. Você precisa ter alguns valores para poder colocar na alavancagem, os valores das taxas. Então tem algumas coisas aqui que eu quero dar uma esclarecida para você, para poder ficar aí um pouco mais simples de você entender esse caminho de tentar começar com pouco dinheiro. A primeira coisa que eu quero te alertar é, não é recomendado que você tente começar com R$ 100, com R$ 50 e coisas do tipo. Eu sei que tem muitos vídeos por aí que falam que dá para fazer, que é possível, realmente dá, realmente é possível, mas não é fácil e é bem arriscado e é sobre isso que eu vou te falar aqui. Então, quando você coloca esses R$ 100 aqui, você tem que entender que a corretora, ela está cobrando isso daqui como margem. Então, você vai colocar ela como margem de garantia. E o que significa ter isso aqui como margem de garantia? Significa que se você perder o dinheiro, você vai perder no máximo esse valor aí e não vai ficar devendo a corretora. Então isso aqui facilita bastante. Pode acontecer alguns riscos extras, como por exemplo, pode ter uma movimentação muito forte, como foi há um tempo a demissão do Pedro Parente ao vivo durante o pregão. Petrobras deu uma afundada absurda e então isso aí pode acontecer e te deixaria com um risco a mais. E para você não ter um risco tão grande, as corretoras cobram um negócio chamado deságio. Eu não sei se o termo certo seria cobram, mas você tem o deságio. Isso significa que, pelo menos na Clear até o momento, você vai usar 70% do valor que você tem na conta. Ou seja, dos R$ 100 que estão ali, R$ 30 ficam guardados, protegidos, para caso uma dessas situações aconteça, você não quebre sua conta e fique devendo muito mais dinheiro do que você tem para a corretora, beleza? Então, esses R$ 100 agora, eles já viraram basicamente R$ 70. Quando você perde, por exemplo, tomou R$ 10 de stop, você passa a ter um deságio de 70% em cima dos R$ 90 restantes, tá? Então isso aí vai ajustando, não é em cima do valor inicial, não. Então a gente tem aqui esses R$ 70 agora. E aí você vai escolher o ativo que você vai operar, e isso é um dos pontos mais importantes, então presta bastante atenção nisso. Eu sempre recomendo a vocês que peguem ativos de no máximo R$ 25 de valor. Então, por exemplo, eu estou aqui com o TOTS aberto e no momento ela está aqui com R$ 30. Então tá, eu vou até dar uma ajustada aqui. Você pode chegar ali em ativos de até R$ 30, desde que você tenha uma variação média de candle de no máximo R$ 20. Esse indicador que vocês estão vendo aqui é o True Range. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico exatamente como eu uso ele para poder calcular o risco das operações. Então é só você dar uma olhada, para mim é um dos indicadores essenciais e vai te ajudar muito nisso daqui para você não quebrar a sua conta. Então, quando eu tenho esses ativos aqui, eu tenho uma margem de garantia que é necessária para operar esses ativos. Então, por exemplo, digamos que eu escolhi TOTS aqui porque ela é um ativo que está maravilhoso nessa variação do QQ1. Essa variação aqui, o QQ1 é o meu setup, se você não viu tem aqui no canal. Nessa variação eu troco as médias de 7 e 28 só pela 8 e a 8 deslocada em um período. Então quando elas estão apontando para cima eu compro todo o sinal que tiver, quando elas estão apontadas para baixo eu vendo todo o sinal que tiver. Então essa é a ideia, tá? Por que eu estou te mostrando isso aqui? É porque é importante. TOTS ela tem seu valor e ela precisa de uma garantia. Quanto é a garantia de TOTS, Maurício? Como que eu faço para saber? Bom, você precisa entrar em contato com a sua corretora para ver, mas tem um jeito muito fácil de você fazer isso. Vai lá na corretora, tira toda a garantia da plataforma, deixa a garantia 0, e aí você não vai poder operar alavancado no day trade, porque você não tem garantia, certo? Quando isso acontecer, vem aqui no mercado e tenta colocar uma ordem.
Quando você apertar, aqui no canto, ele vai te dizer, ó, garantia disponível de R$0, insuficiente para cobrir a garantia exigida de R$24, beleza? Então, em TOTS, você precisa de R$24 só para poder operar o ativo. Então, desses 70 que você tem aqui, agora você tem menos 24. Nossa, eu vou fazer essa conta na calculadora porque meu cérebro não está funcionando. Dá licença poética aqui. 70 menos 24, 46. Ok. Então agora você tem R$46 disponível a partir do momento que você entrou nessa operação. E o que acontece? Digamos que a sua primeira operação tenha te dado stop e o seu stop te gerou um prejuízo, por exemplo, de R$15. Ok. Agora sobrou para você 31. Com R$31, você ainda pode fazer mais uma operação na TOTS, por exemplo, e aí você vai correr mais ou menos sempre o mesmo risco, que é o risco daqui do True Range, tá? No momento ele está em 17, então você pode aceitar correr um risco de até R$17 com lote mínimo, ok? Eu falo aqui sempre em lote mínimo para quem está começando. Então seria um lote de 100 ações. Então agora você já reduziu mais ainda. O que significa que se você, por exemplo, tomar um stop mais um stop de R$15, você basicamente está no limite da margem. Então o seu limite de trade com R$100 na TOTS, por exemplo, seria 2 stops, no máximo 3, entendeu? E aí você já não poderia mais operar. Então, por exemplo, eu peguei aqui a minha planilha de backtest, eu fiz um vídeo bem recente sobre ela, ele está aqui na descrição, é o primeiro link do vídeo, tá? O primeiro link daqui da descrição, você pode chegar lá e baixar, e assiste o vídeo porque eu te explico como utilizar ela. Então, assim, eu coloquei aqui os valores, e eu tenho aqui TOTS em um período bom, tá? Então eu tenho ela no 15 minutos em um período bom. Esse sistema me deu 60% de acerto, 30 operações e uma rentabilidade de R$380. Bom, se você começou isso aqui com R$100, R$380 de lucro em 30 operações é maravilhoso, certo? Então você olha aqui e pensa, cara, o sistema é muito bom, 60% de taxa de acerto, perdeu 20, perdeu 18, ganhou 35, aqui já fez uma gordura, então isso aqui não destrói a minha conta. Só que tem uma coisa que você não está contando, é que aqui eu escolhi de propósito um período bom para fazer o backtest, porque eu queria saber, ok, esse modelo aqui com esse ajuste num período bom, como funciona? E fui testar. E aí eu tenho aqui a TOTS no período ruim, e nesse período ruim, ela rendeu ao longo de 28 operações R$182 de lucro. Só que eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, nessa zona vermelha. Isso daqui fez com que o capital saísse de 1.141 para 1.035. Então, 141 menos 35, eita, ó, 141 menos 35 significa que já foram R$106. Basicamente, na terceira operação, se você tivesse aqui só com R$100 na sua conta, você já teria quebrado a conta e não teria mais como operar. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção. Qual é a saída para isso? Procurar ativos que eles tenham valores menores. Porque se eles têm valores menores, eles normalmente vão te oferecer stops menores. Diminuir o time frame normalmente não é uma boa opção, porque o gráfico fica muito menos confiável. Então, por exemplo, se a gente tem aqui a TOTS que está dando uma média de stop de R$17, você pode procurar, por exemplo, a BIF3, vamos colocar ela aqui, que te dá um stop médio de R$7. Você pode procurar a HGTX, que eu falo tantas vezes aqui, que te dá um stop médio de R$10. E como eu sempre falo, a HGTX foi a ação que até hoje me deu o melhor resultado. Ela é a que me deu mais dinheiro ao longo de todo esse período, com o sistema do QQ1 clássico, tá? Que é a 7 com a 28. Então, dessa forma aqui, se você escolhe um pouco melhor os seus ativos, a sua vida no mercado fica um pouco mais longa. E aí você precisa pensar só sobre as taxas também. Então, a taxa ela é muito simples. Existem algumas que são mais chatinhas, mas basicamente você vai pegar o valor da sua operação inteira e vai multiplicar ela por 0,031%. E aí, por exemplo, a ação aqui ela está em 16,81. Então, você entra com vezes 100, você está com um lote padrão, essa é a quantidade de dinheiro que você vai movimentar, então isso é importante.
Então a ação está em 16,80. Você vai entrar com 100 ações. Ok, você está movimentando R$ 1.680. Desses 1.680, você vai ter algumas taxas que já são retidas, que é para B3, que é a taxa de liquidação, tem emolumento, tem pequenas taxas. E isso daqui não inclui a taxa da corretora, tá? Então se a sua corretora tem taxa, você tem que ver com ela. Pega esse valor aqui da operação, então digamos que você vai comprar aqui a 100 lotes aqui no Day Trade, e aí você multiplica isso por 0,031%. Isso vai gerar de taxa 52 centavos para abrir a operação, mas você também precisa fechar ela. Então, esse valor ele é basicamente vezes 2, porque se a ação subir, você vai fechar ela, normalmente não vai variar isso aqui tudo no Day Trade, então você pode multiplicar isso aqui por 2 e entender que toda vez que você abre e fecha uma operação em HGTX nesse valor, você está pagando aí mais ou menos R$1 e pouquinho de taxa. Então não são valores que vão te impedir de operar, não são valores que vão te quebrar se você tiver um capital um pouco maior. Eu sempre aconselhei para as pessoas que se for para começar, começa com R$1.000, mas não é para você perder os R$1.000, não é para você botar lá para quebrar a sua conta. É exatamente para você ter a tranquilidade de poder operar aqui e conseguir fazer 10, 20 operações, porque se você tem uma boa estratégia, ao longo de 20 operações, ela tem que te dar dinheiro. Tanto que nesse período aqui que eu te mostrei, da TOTS, no 10 minutos, aqui foi um período de 10 minutos, que foi um mês horrível, com candle pequeno, um monte de pavio e um monte de coisa, ela teve uma taxa de acerto de 50%, com 28 operações, e se você olhar a 20ª operação, ela mostra, olha, a sua estratégia deu lucro mesmo num cenário horroroso, beleza? Isso aqui deu mais ou menos uma operação por dia, foi uma no dia 2, uma no dia 3, 2 no dia 9, basicamente uma operação por dia de forma geral. Então, dessa forma aqui, eu entendo que eu tenho uma estratégia que ela é válida desde que eu consiga aguentar um drawdown de R$106, pelo menos até o momento, tá? Então, quando você começa ali com R$1.000, você não vai pegar e torrar os R$1.000. Ao longo das 20 operações, você vai fazer com que aquele capital ali ele fique mais ou menos no 0 a 0, porque você está começando, você não tem muita experiência, ou você vai conseguir um pouquinho de lucro, e se por acaso der prejuízo em um cenário que estava realmente muito ruim, o prejuízo vai ser pequenininho e você vai aguentar e você vai ter mais tempo de aprender, estudar mais e não quebrar a sua conta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para eu saber e comenta aí também. Se eu deixei faltar alguma informação que você precise, que você queira saber, comenta aí também, tá? Para eu poder saber e complementar em outro vídeo. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não tem sua caneca trader, não deixa de comprar a sua. E tem o mousepad trader lindão aí com desconto para você, está tudo na descrição aí também. Eu vejo você no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, valeu!